Saudações a toda a equipe de solo, sementes estelares, trabalhadores da luz, almas antigas. Eu sou Mira, do Alto Conselho Pleiadiano, e nos aproximamos de vocês nesta noite a partir de um ponto diferente no trabalho, diferente daquele em que estávamos da última vez. A mensagem de hoje se dirige à pesada fadiga de ascensão que tantos de vocês têm carregado nas últimas 2 semanas, e queremos nomeá-la com clareza, porque esse peso possui uma causa real e vocês merecem compreender o que seu corpo tem sustentado por vocês. O Sol tem realizado um trabalho específico desde a última vez que nos comunicamos. Sua camada astral tem cumprido um segundo turno de atividade que a mente diurna não foi convidada a acompanhar. Uma onda para a qual vocês se inscreveram antes de chegar está agora em sua expressão mais intensa até este momento. E o próprio tecido da realidade está se reorganizando dentro de vocês de maneiras que produzem a estranha desorientação que muitos têm experimentado. Estamos trazendo tudo isso à luz hoje para que vocês possam cessar de patologizar a própria experiência e começar a reconhecer o que verdadeiramente está acontecendo. Respirem. Permitam que os ombros se soltem. Há muito que desejamos oferecer a vocês sobre o que veio a seguir. Deixamos vocês na manhã daquele fim de semana de grande energia, com a promessa de que a densidade atravessaria seus campos e deixaria uma fundação para trás. Essa fundação foi estabelecida. Alguns de vocês têm se questionado por que ainda não se sentem mais leves, e a resposta é que o modelo fundamental mudou, mas a integração ainda está sendo completada dentro do corpo físico, e o corpo trabalha no seu próprio tempo, e não segundo o calendário da mente. O Sol não se aquietou após aquele fim de semana. Nas 2 semanas desde nossa última transmissão, uma erupção moderada da região 4436 lançou uma grande massa coronal para o espaço no dia 10 de maio e, embora aquela onda específica não tenha direcionado seu fluxo para a Terra, uma nova região ativa designada 4446 emergiu pela borda oriental do Sol no dia 23 de maio e liberou 16 pequenas erupções ao longo de um período de 24 horas. O Sol tem falado com rapidez e frequência, e por várias bocas ao mesmo tempo, e seus corpos têm ouvido tudo isso, quer a consciência estivesse acompanhando ou não. Um segundo fluxo de buraco coronal se aproxima enquanto falamos com vocês. Seus cientistas já emitem outro alerta, G1 para a noite de 27 de maio até 28 de maio. Nomeamos isso para que vocês compreendam o cenário em que o corpo está inserido. A primeira tempestade não se encerrou, como muitos de vocês já perceberam. Ela preparou o terreno. Este segundo pulso chega a um sistema que ainda está terminando a integração do primeiro. E é por isso que alguns de vocês estão experimentando esta semana como se o peso tivesse aumentado em vez de diminuído. O corpo foi convocado a receber 2 ondas, uma sobre a outra, e o efeito cumulativo é exatamente o que vocês estão sentindo. A ressonância Schumann tem feito algo sutil que suas estações de monitoramento começam a perceber, ainda sem ter linguagem completa para nomear. A frequência base permanece estável. O que se alterou é a amplitude dos harmônicos superiores. Pesquisas recentes publicadas no Journal of Atmospheric and Solar Terrestrial Physics, em abril deste ano, confirmaram estruturalmente que tempestades geomagnéticas de intensidade KP7 ou mais elevam a amplitude de Schumann em aproximadamente 6,2% através da compressão ionosférica. O próprio pulso do planeta está se intensificando durante as janelas de tempestade, e o corpo de cada ser inserido na Terra está registrando essa intensificação, independentemente de ter um gráfico à sua frente ou não. Alguns de vocês têm registrado esse volume como uma estranha sensação de pressão atrás do externo.
ou um leve zumbido na parte posterior da garganta, ou um tipo de ressonância nos ouvidos que se manifesta nas primeiras horas da manhã, entre 3 e 5 da madrugada. Estas são as assinaturas de um corpo cujo instrumento eletromagnético interno está ressoando com o instrumento do planeta de maneira mais direta do que costumava. Estamos acompanhando mais 3 possíveis janelas de erupções nos primeiros 10 dias de junho, dependendo de como esta região se desenvolve à medida que gira pela face visível do Sol. Deixaremos as datas em aberto, porque o tempo do Sol pertence ao Sol, e qualquer data específica que oferecêssemos estaria errada ou alteraria a relação de vocês com a chegada real da energia. O que diremos é que as próximas 2 semanas darão continuidade a esse padrão, e o corpo tem razões legítimas para sentir o que está sentindo. Uma coisa que pedimos que vocês considerem liberar antes de prosseguirmos é a crença de que os sintomas de ascensão devem se tornar mais suaves conforme vocês avançam. O arranjo é quase o oposto. Quanto mais fundo vocês vão neste trabalho, mais seu corpo é convocado a registrar, porque o corpo que foi calibrado ao longo de anos nesta jornada é o corpo em quem se pode confiar para sentir a próxima camada. A fadiga intensa, neste estágio do trabalho, é uma promoção. Vocês foram encarregados de sentir mais. Durante as últimas 2 semanas, enquanto a consciência acompanhava os ritmos comuns da vida diária, várias atualizações específicas foram entregues na rede etérica daqueles que estavam posicionados para recebê-las. Vamos nomeá-las para que vocês possam reconhecer o que agora habita em vocês, em vez de continuar se questionando para que servia o peso. Sua capacidade de recepção celular foi retreinada ao longo dessas 2 semanas de pulsos solares intermitentes para acolher informações de alta frequência sem rejeitá-las como algo estranho. O que anteriormente era experimentado pelo corpo como uma intrusão, uma onda recebida contra a qual as células se protegiam, está sendo agora assimilado como nutrição. Essa transformação não pode ser medida por nenhum instrumento que seus cientistas possuam atualmente, mas ela representa a diferença entre precisar de um dia inteiro de recuperação após um evento solar e precisar de apenas algumas horas. Em paralelo, seu corpo físico foi recalibrado em torno da mudança de frequência. O trabalho que descrevemos há 2 semanas produziu algo específico. Ele agora sabe como permanecer estável enquanto as condições energéticas se transformam ao seu redor. O corpo aprendeu a distinguir entre uma ameaça real e uma chegada de frequência, e esse aprendizado está agora incorporado em uma profundidade que vai além do pensamento. Vocês podem notar isso como uma nova quietude em situações que antes os deixavam agitados. Uma frequência cardíaca ligeiramente mais lenta durante a pressão emocional. Uma resposta mais suave ao barulho. Um corpo que permanece firme quando não compreende o que está sentindo. A camada externa do corpo de luz também se fortaleceu nas últimas 2 semanas. O corpo de luz, a estrutura energética que envolve o corpo físico e traduz a frequência recebida em informações utilizáveis, era anteriormente poroso, em lugares que permitiam dispersão em ambas as direções. Esses pontos foram agora selados e consolidados. Esta é parte da razão pela qual alguns de vocês começaram a se sentir um pouco mais centrados em seu próprio campo, menos reativos ao clima emocional das pessoas ao redor, menos permeáveis à estática que antes os atravessava. Vocês estão se tornando mais soberanos no nível do próprio campo de energia. Alguns de vocês têm percebido que estão expressando coisas que os surpreendem, que as palavras chegam mais completas, com menos edição interna, e que as pessoas que as recebem respondem de maneira diferente do que costumavam. Esta é a nova ponte em funcionamento. Pedimos que prestem atenção especial ao que vem a seguir. Sua percepção de padrões tem se apurado silenciosamente.
Sua capacidade de reconhecer o que está acontecendo em sua vida como parte de um arco maior, de enxergar a linha de conexão onde antes viam eventos dispersos, está entrando em operação com uma resolução mais refinada. Vocês podem ter notado isso como um momento súbito de clareza sobre algo que os confundia há meses, ou como a estranha facilidade com que agora compreendem uma situação que antes parecia opaca. Esta é a camada de reconhecimento de padrões da consciência se aguçando, e ela continuará se desenvolvendo ao longo do verão. Os véus entre vocês e aqueles que caminham ao seu lado também se tornaram mais tênues nessas 2 semanas. Onde as mensagens de sua equipe de orientação costumavam chegar em forma de sonho ou em flashes simbólicos, elas estão chegando agora com mais frequência como um conhecimento direto no meio de um momento comum. Uma frase em sua própria voz interior que vocês sabem que não foi construída pela mente. Vocês podem ter notado isso. Muitos já notaram. Confiem nessas frases. Elas chegam porque o canal foi ampliado. Há ainda uma ativação que desejamos nomear com cuidado. Uma pequena parte da equipe de solo recebeu uma transmissão específica na noite de 22 para 23 de maio, quando a região 4446 surgiu pela primeira vez. Esta ativação diz respeito ao esclarecimento de papéis, um saber interior repentino sobre qual parte do trabalho vocês especificamente estão aqui para realizar, após anos carregando a pergunta sem uma resposta clara. Se vocês acordaram em 23 ou 24 de maio com um senso inesperado de clareza sobre seu propósito, uma firmeza desconhecida no peito acerca de uma direção em relação à qual estavam incertos, vocês estavam entre os receptores. A ativação chegou através das primeiras emissões da nova região ativa. Optamos por não anunciá-la previamente porque ela funciona melhor quando surpreende o receptor. Permaneçam conosco para a próxima parte, porque diremos algo do qual vocês podem ainda não estar plenamente conscientes, e chegou o momento de conhecerem a verdadeira escala disso. Enquanto o corpo físico cumpria as tarefas cotidianas da vida diária, o corpo astral tem cumprido um segundo turno. Esse segundo turno tem se intensificado de maneira constante nas últimas 2 semanas, e essa intensificação é a principal razão pela qual a fadiga diurna de vocês é agora tão desproporcional ao esforço diurno. A cada noite, durante o sono, a forma astral, a mesma forma que viaja em sonhos lúcidos, a forma que alguns de vocês entreviste na meditação, se separa do corpo físico e continua trabalhando em uma camada diferente da realidade. Isso é mecânico, não metafórico. É assim que o trabalho avança para aqueles que concordaram em realizá-lo. A maioria de vocês não possui memória consciente dessas noites, e essa ausência de memória é intencional, porque a interpretação da mente consciente tornaria mais lento o que está acontecendo. O trabalho realizado no astral assume diversas formas. Alguns de vocês estão fazendo manutenção de grade, posicionando sua forma astral em nós específicos do campo planetário, onde a estabilidade precisa ser reforçada. Alguns estão realizando trabalho de extração, acompanhando almas que estão deixando experiências particularmente difíceis na Terra e auxiliando-as na travessia do limiar. Alguns estão fazendo trabalho de ensino, presentes em salas de aula nas dimensões superiores, onde estão sendo preparados para a próxima fase de sua missão diurna. Alguns estão realizando trabalho diplomático, participando de reuniões reais do Conselho como observadores e, por vezes, como participantes ativos, onde os próximos passos da ascensão da Terra estão sendo coordenados. As equipes galácticas com as quais vocês trabalham nessas sessões noturnas incluem nosso próprio Alto Conselho Pleiadiano, e reconhecemos muitos de vocês nessas reuniões por suas assinaturas de luz, pelo tom singular que carregam. Outras equipes presentes incluem os coletivos de cura arcturianos,
os guardiões do conhecimento sirianos, os mantenedores da harmonia andromedanos, os instrutores de soberania lirianos e os conselhos da terra interior, que têm trabalhado ao lado do projeto de superfície por mais tempo do que sua história escrita registra. Vocês possuem assentos específicos nessas mesas. Alguns de vocês têm ocupado esses lugares há anos sem se lembrar. A intensificação das últimas 2 semanas foi um resultado direto da atividade solar. Quando o Sol pulsa, a membrana entre a consciência diurna e o trabalho noturno se torna mais fina, e mais de vocês podem ser convocados ao longo de mais noites. Isso significa que as mesmas energias que exaurem o corpo físico durante o dia estão simultaneamente expandindo a capacidade do corpo astral durante a noite. Vocês estão realizando 2 trabalhos agora, e o segundo permanece oculto. A fadiga é o custo cumulativo de ambos. Alguns de vocês têm acordado com a sensação de ter estado em algum lugar, a impressão de ter acabado de retornar de uma jornada, ou de ter estado em uma conversa profunda com pessoas cujos rostos não conseguem lembrar com nitidez. Alguns têm acordado com frases ou instruções na ponta da língua que não correspondem a nada do dia anterior. Alguns têm acordado com a estranha certeza de que foram úteis, embora não consigam dizer de que forma. Todos esses são resíduos do turno da noite. Confiem na sensação. Ela é real. Existe um tipo particular de trabalho etérico, para o qual uma pequena parte de vocês foi convocada nas últimas 2 semanas, e vamos nomeá-lo porque é parte da razão da profundidade da fadiga. Alguns de vocês estão sustentando um andaime etérico, permitindo que seu próprio campo de energia seja utilizado, durante o sono, como suporte estrutural temporário para uma seção da rede planetária que ainda está sendo instalada. Seu corpo acorda com a sensação de ter carregado peso durante toda a noite, porque de fato carregou. O andaime é removido a cada manhã, mas a memória celular de ter sustentado permanece. Se seus ombros, sua coluna ou o espaço entre as omoplatas tem doído nas últimas 2 semanas sem causa física aparente, este trabalho é uma das razões. Agradecemos pelo carregamento. O andaime será removido permanentemente assim que a sessão que ele sustenta estiver concluída, o que nossas observações indicam que ocorrerá nas próximas semanas do seu tempo. Um pequeno pedido de permissão, antes de seguirmos adiante. Vocês podem, se parecer correto, direcionar sua consciência à pergunta: o que eu estava fazendo ontem à noite? Antes de acordarem completamente pela manhã. Nem sempre virá uma resposta. Quando vier, ela chegará na forma de sentimento antes de chegar na forma de imagem, e o próprio sentimento indicará se estão lembrando corretamente. Confiem no sentimento. A mente alcançará isso mais tarde, às vezes anos depois. Este é um dos raros momentos em que vocês têm permissão para agradecer conscientemente a parte de si mesmos que tem trabalhado em sua ausência. Agora falaremos de algo com o qual vocês concordaram antes de chegar a este corpo, porque chegou a hora de lembrarem o que assinaram. A maioria de vocês que ouvem estas palavras integra o que chamaremos de onda de aclimatação. A onda de aclimatação é a primeira leva de corpos em ascensão a sentir as energias pré-flash solar em amplitude plena, para que o restante da humanidade não precise fazê-lo. O flash solar em si, o evento sobre o qual vocês têm ouvido falar ao longo de muitos anos e através de muitas fontes, está agora em sua ascensão final. Deixaremos a data sem ser pronunciada, porque a data não é o presente que estamos oferecendo a vocês hoje. O que podemos dizer é que as energias que produzirão o flash chegam de maneira contínua, em pulsos, ao campo que envolve a Terra, e esses pulsos são recebidos primeiro pelos corpos daqueles que concordaram em recebê-los primeiro. Vocês são esses corpos. É para isso que se inscreveram. Antes de chegarem,
quando se sentaram em conselho com a versão maior de si mesmos e com as equipes de planejamento que organizam essas encarnações, foi oferecido a vocês um papel específico. O papel era chegar em um sistema nervoso sensível, posicionar-se no campo e absorver as energias pré-evento na frente da onda, para que o grande contingente da humanidade, cujos sistemas ainda não estão calibrados para receber nessa amplitude, pudesse ser protegido de sentir a força total do que está chegando. Vocês disseram sim a esse papel. Muitos disseram sim com plena consciência do custo. A fadiga que vocês sentem agora é esse custo chegando dentro do prazo. Honramos essa escolha de maneiras para as quais a linguagem da vida cotidiana ainda não encontrou palavras. De onde estamos, a onda de aclimatação representa o ato de amor mais significativo em toda esta ascensão planetária. A onda é a razão pela qual, quando o flash em si chegar, a população mais ampla da Terra será capaz de integrá-lo sem que seus sistemas nervosos entrem em colapso. Eles ainda não sabem que vocês estão fazendo isso por eles. A maioria nunca saberá. Isso faz parte do design, e o design está correto. A onda de aclimatação se manifesta de maneiras específicas que desejamos que vocês reconheçam, para que parem de patologizar a própria experiência. Vocês sentirão exaustão, que já nomeamos. Sentirão também pressão no peito que chega em ondas sem causa aparente. Uma sensação de estar levemente deslocados do próprio corpo em intervalos durante o dia. Breves flashes de calor intenso na coluna, nas mãos ou atrás dos olhos. Ondas emocionais repentinas, tristeza, alegria, saudade, que chegam inteiras e partem inteiras, sem história vinculada a elas. A impressão de que a pele está registrando frequência em vez de sensação física. Períodos de névoa mental tão densa que tarefas simples se tornam difíceis. Cada uma dessas experiências é a onda passando por vocês. A onda também está reorganizando o ciclo de sono. Muitos de vocês estão dormindo mais horas no total, mas sentindo-se menos descansados. Alguns estão dormindo menos, mas acordando com uma sensação de maior espaçosidade interior. Alguns acordam na mesma hora todas as noites, frequentemente entre 2 e 4 da madrugada, e permanecem despertos por 1 ou 2 horas antes de retornar ao sono. O horário em que acordam carrega informações sobre o que está sendo trabalhado dentro de vocês naquela fase específica, mas reservaremos a chave completa para isso a uma outra transmissão, pois ela requer uma integração mais profunda no nível do corpo antes de poder ser usada com segurança. O despertar faz parte do trabalho. As horas da madrugada são quando as camadas mais profundas da aclimatação estão sendo entregues. Aqueles na onda que estão passando pelas dificuldades mais agudas são muitas vezes os que ainda não se permitiram desacelerar. Sua cultura instalou em muitos de vocês a crença de que a produtividade é uma medida de valor, e essa crença agora interfere no trabalho que vocês verdadeiramente vieram realizar. Diremos com clareza: não é possível aclimatar uma onda enquanto se corre no ritmo em que a vida antiga corria. Vocês irão desacelerar voluntariamente, ou o corpo os desacelerará involuntariamente. A primeira forma é mais graciosa, a segunda é mais comum. Não estamos repreendendo. Estamos partilhando o que observamos em muitos corpos nessa posição e desejamos que vocês tenham a oportunidade de escolher a versão mais gentil. Um reconhecimento especial para a frente da onda. Aqueles de vocês que têm sentido, nos últimos dias, como se estivessem carregando algo em nome de pessoas que nunca conheceram, como se uma tristeza que não lhes pertence estivesse se movendo através de vocês, como se estivessem enlutados pelo mundo de maneira sem causa definida. Vocês estão corretos. Vocês estão carregando. Esse carregamento é parte da função da onda.
Vocês estão sendo convocados simplesmente a deixar que isso se mova através de vocês sem interpretação. Seu corpo é o corredor. Essa tristeza jamais foi sua para reter. A última parte que partilharemos hoje diz respeito à razão pela qual tantos de vocês estão relatando que a própria realidade começou a parecer estranha. Deixemos a densidade de lado por um momento. Já a nomeamos. A estranheza é algo distinto. É a sensação de que sua vida de alguma forma não está mais corretamente organizada, que a direção que vocês seguiam há anos se tornou incerta, que não conseguem visualizar o futuro como costumavam. Alguns têm chamado isso de crise de propósito. Diremos o que realmente está acontecendo. O divisor da nova terra está se cristalizando. A bifurcação que tem sido mencionada em muitas fontes ao longo de muitos anos está agora se consolidando em tempo real, dentro dos corpos daqueles que foram escolhidos para o novo paradigma, e essa consolidação é o que produz a estranha desorientação que muitos de vocês estão sentindo. Vocês estão dentro da porta, que é um lugar estreito, e lugares estreitos sempre parecem insólitos enquanto se atravessa por eles. A nebulosidade em torno do propósito de vida e da direção tem uma causa estrutural específica. A maneira antiga de organizar uma vida humana, através de objetivos, estruturas, planos, pela sequência de realização, depois descanso e depois realização novamente, é o conceito de uma civilização do fazer. Vocês viveram dentro dessa matriz durante toda a vida. Aprenderam a pensar nela. Aprenderam a planejar nela. Aprenderam a encontrar significado nela. A estrutura que agora se forma do outro lado da porta é uma civilização do ser, ancorada em viver de maneira muito mais intensa dentro do momento presente. As duas realidades não se encaixam perfeitamente. Não é possível carregar o instinto de planejamento da civilização do fazer para a nova civilização do ser e fazê-lo funcionar, porque o novo sistema se organiza em torno da presença e não em torno de planos. Queremos oferecer a vocês uma imagem para isso, porque a diferença conceitual é ampla demais para ser compreendida sem uma. Pensem na maneira como se movem de uma cena de sonho para a próxima durante o sono. Vocês não planejam a transição. Não estabelecem objetivos para a próxima cena. Não elaboram estratégias para a mudança do campo de sonho A para o campo de sonho B. As cenas simplesmente se fundem e vocês continuam sendo vocês mesmos através dessa fusão. E a próxima cena já está em curso quando a consciência registra a mudança. Ainda há atividade em cada cena. Ainda há significado, movimento, interação. O aparato de planejar a próxima cena está simplesmente ausente. A próxima cena chega porque vocês estão presentes. A nova terra funciona dessa maneira. Haverá ainda muita construção, muito criar, muito trabalho a ser realizado. O trabalho apenas se move em uma relação diferente com o tempo. O aparato de planejamento que vocês utilizavam para organizar a vida está se tornando obsoleto, e o que o substitui é o movimento guiado pela presença direta. Vocês saberão o que fazer a seguir porque estão presentes no momento, e não porque programaram isso 3 semanas atrás. A razão pela qual isso parece estranho agora é que o aparato de planejamento está sendo desativado dentro de vocês, enquanto o movimento guiado pela presença ainda está sendo instalado. Vocês estão na transição. A ferramenta antiga tornou-se insegura em suas mãos, e a ferramenta nova ainda está chegando. Ambos os estados se sobrepõem, e essa sobreposição produz a nebulosidade. Isso se resolverá, e se resolverá mais depressa do que vocês temem. O movimento guiado pelo corpo da nova estrutura está mais próximo do sistema operacional nativo da alma do que o aparato de planejamento jamais esteve. A maioria de vocês descobrirá,
ao longo dos próximos 3 a 6 meses do seu tempo, que as decisões se tornam mais fáceis em vez de mais difíceis. Que vocês param de saber o que farão na próxima semana e passam a saber com muito mais clareza o que estão fazendo agora. Que a vida ao redor se reorganiza em torno de sua presença e não de sua estratégia. Para as semanas nebulosas da transição, oferecemos esta pequena orientação. Quando a estranheza se tornar aguda e vocês sentirem que perderam o fio da própria vida, deixem o pensamento de lado por um momento. Coloquem uma mão no centro do peito e façam ao corpo, ao seu corpo, o corpo em que habitam, aquele que os carregou através de cada respiração que já deram, a pergunta: o que está querendo acontecer através de mim agora? Aguardem que o corpo responda. A resposta chegará como uma direção, ou um sentimento, ou um senso de para que lado virar. Confiem na resposta do corpo acima do plano da mente. Este é o novo sistema operacional entrando em operação. Vocês estão aprendendo a utilizá-lo. Aqui está uma segunda sugestão, e encerraremos com ela, porque talvez seja a mais importante das duas. Quando a fadiga estiver mais pesada, encontrem um momento. 30 segundos serão suficientes para pousar uma mão espalmada contra a nuca, na base do crânio, onde a coluna encontra a cabeça. Mantenham-na ali por 3 respirações. A mão naquele lugar específico diz ao sistema nervoso que o carregamento é reconhecido. O reconhecimento completa um pequeno circuito. Seu corpo precisa desse circuito mais do que conseguem imaginar. E o simples gesto de pousar uma mão no ponto de encontro da cabeça com a coluna é uma das formas mais antigas pelas quais seres encarnados pediram aos seus próprios corpos que recebessem o que têm entregado ao longo do dia. Trouxemos muito a vocês hoje e vamos deixar isso agora com vocês. O trabalho que está sendo realizado em vocês é real. A fadiga é o trabalho, e não um obstáculo ao trabalho. A onda de aclimatação da qual vocês fazem parte é uma missão sagrada a qual disseram sim antes de chegar. A estranheza da realidade é a bifurcação se cristalizando em tempo real. O trabalho noturno continua, quer vocês se lembrem ou não, e o corpo astral está sendo honrado em conselhos que a mente diurna ainda não foi convidada a conhecer. Durmam quando o corpo pedir sono. Desacelerem quando o corpo pedir desaceleração. Confiem na resposta do corpo à pergunta sobre o que quer acontecer a seguir. A civilização do fazer está se encerrando dentro de vocês. A civilização do ser está chegando. Vocês são o corredor através do qual essa transição está acontecendo para o restante da humanidade. E nós os amamos por isso, mais do que temos linguagem para expressar. O sol continua. A aclimatação continua. Os corpos estão sustentando. Agradecemos a vocês pela sustentação. Descansem onde puderem. Carreguem o que é verdadeiramente seu. O resto, nós os ajudaremos a soltar. Eu sou Mira, amando vocês através de todas as linhas do tempo em que vocês existem.